Olá, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos acerca desse assunto tão importante que nós temos refletido sobre o sofrimento, sobre Deus em meio a tudo isso, baseado no livro Onde está Deus quando as coisas vão mal, este livro do John Blanchard. Nós estamos aqui na reta final, este provavelmente será o penúltimo vídeo, devo gravar mais um vídeo e assim nós encerramos este livro, o assunto com relação ao mal e sofrimento baseado nesta obra, né? Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, né, sempre recapitulando, visto que o autor estava construindo a sua ideia biblicamente por meio de acontecimentos históricos e capítulo a capítulo, né, trecho após trecho, e as ideias iam se completando. Você pode perceber isso se você assistiu os vídeos, e se não assistiu, procure-os aí nas páginas, nas plataformas, nas mídias sociais, melhor dizendo, da igreja, vocês vão encontrar. Por que eu digo isso? Isso é muito importante, principalmente neste tópico. O autor aqui vai continuar, né, e o tópico se chama Posthum Scriptum, é um termo latim, algo como escrito posterior ou escrito depois, né? É uma ideia de que quando você termina uma carta, você complementa, você escreve um pouco mais acerca dos acontecimentos, e o autor aqui está terminando a sua obra, e este título é muito interessante. Porque ele falou de sofrimento e como Deus vai lhe tratando e usando de situações adversas para o nosso crescimento. E aí, diversos outros vídeos que nós tratamos aqui de modo bem específico. Mas é interessante que o autor aqui dá passos que foram posteriores ao episódio que aconteceu lá no primeiro capítulo. Se eu não estou enganado, no segundo nós tratamos, em que uma jovem, em um verão de 67, estava ali num dia tranquilo, comum, se banhando em um lago, quando de repente pulou e ela teve um choque, bateu de cabeça com uma pedra, uma rocha no fundo deste lago, no qual ela veio a quebrar o pescoço e se tornar e ficar tetraplégica, né? Então nós começamos ali ressaltando o momento da angústia no qual aquela jovem passou, né? E aqui ele vai trazer a história de novo para contar um pouco do desfecho do que se deu os seus dias com este início de um sofrimento tão específico no qual aquela jovem viveu, né? O autor começa a trabalhar trazendo uma continuação da história dela, né? Em um período cerca de 2 anos após os incidentes que ela havia quebrado o seu pescoço. Essa jovem se chama, na época, né, se chama Joni Eareckson, e naquele período tumultuado, onde ela estava tentando lidar, entender, o autor vai trazer e apresentar algumas características de quem passa por um sofrimento de modo imediato, né? A dificuldade de lidar com essa nova situação, condição. Ela perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo e tinha um movimento muito limitado da sua cabeça. E ela foi progredindo e melhorando aos poucos em um tratamento intensivo, né? Há um filme chamado Joni, uma transformação de vida, algo nesse sentido, eu vou colocar na edição certinho, que vale muito a pena assistir, conta um pouco disso, num momento difícil que ela teve de lidar com uma depressão, com a tristeza da situação na qual estava enfrentando, mas depois ela foi percebendo o quanto a sua vida espiritual estava crescendo, se tornando cada vez mais clara, e ela conseguiu se tornar cada vez mais forte em meio a tudo o que ela passava. John Blanchard vai dizer o seguinte: ela também desenvolveu uma habilidade notável de pintar com um pincel preso entre os dentes. E os quadros e pinturas de Joni se tornaram tesouros colecionáveis. Em 1979, ela fundou a organização Joni Amigos, cujo ministério inclui um programa diário de rádio, levado ao ar por mais de 1000 pontos de transmissão, tem proporcionado imensa ajuda a milhares de pessoas ao redor do mundo. No filme vai retratar um pouco disso, né? O início dela desenvolvendo a escrita por meio de um pincel preso aos dentes, e depois ela vai ali uma veia artística, vai pintando quadros lindos. Eu vou colocar também na edição para vocês verem dos quadros que ela estava pintando dessa maneira. E ela, depois daquele período tumultuado, nebuloso, pesado, depressivo, de angústias, incertezas no qual ela viveu diante deste acontecimento no qual ela se encontrava, né, de ter perdido todos os movimentos do corpo, ela foi crescendo a fé.
ela foi se tornando cada vez mais madura, né? E ela vai, com a ajuda dos familiares, de amigos, vai prosseguindo, dia após dia, entendendo detalhes nos quais, de outras maneiras, ela não entenderia. E são palavras dela, nós vamos ver aqui, né? O ministério dela já chegou a doar mais de 25 mil cadeiras de roda em países subdesenvolvidos, né? Um trabalho no qual ela foi ali direcionada e desenvolveu um tamanho empenho em ajudar e socorrer outras pessoas em diversas situações difíceis por meio de tudo o que ela estava passando. O autor ainda vai dizer que Joni Eareckson Tada agora está casada e já recebeu diversos títulos de reconhecimento de seminários, faculdades e outras entidades americanas e internacionais. Ela é algo que nós podemos dizer assim, de que superou aquele momento complicado da sua vida, mas não foi algo fácil, foi algo difícil, foi algo no qual ela precisou muito ter uma clareza de quem era Deus e a clareza de quais os propósitos que Deus tinha para ela. É interessante que no filme, o filme é biográfico, né? Nós percebemos o quanto ela não entende muitas coisas, né? E vai todo mundo lapidar, dia após dia, a aceitação da situação, de estar junto com as pessoas que querem ajudar e de caminhar percebendo e olhando a vida de outra maneira. Ela é autora também de vários livros voltados também a essa temática de sofrimento, de dificuldade. E ela desenvolveu, em meio a todo esse período, uma fé radiante em Deus, uma fé transformadora. Uma das citações, e agora aqui já é a Joni falando, ela vai dizer o seguinte: meu acidente não foi uma punição por algo errado de minha parte. Quer eu merecesse, quer não. Somente Deus sabe porque eu fiquei paralítica. Talvez ele soubesse que eu seria mais feliz servindo. Se eu tivesse boa saúde, nem posso dizer como teria sido a minha vida. Eu provavelmente poderia ter vaguejado pela vida, casamento, talvez divórcio, insatisfeita e desiludida. Sou realmente grata a Deus porque Ele fez algo para me chamar a atenção e me transformar. De modo geral, John Blanchard está tratando desde o começo das páginas de seu livro e tudo que nós já falamos aqui com relação ao sofrimento, quanto a isso, né? São momentos de situações difíceis no qual nós enfrentamos em nossa vida que, de modo primário, nós nos revoltamos às vezes. Nós ficamos confusos às vezes. Mas há um desenrolar de toda uma história. A compreensão aqui de Johnny, mesmo naquela situação de perder toda a movimentação para baixo do pescoço, com o coração, a mente no lugar certo, ela pôde perceber que tudo aquilo que estava acontecendo com ela tinha um propósito. Tinha um propósito que era maior do que ela, maior do que o movimento de seus braços, maior do que o movimento de suas pernas. Um propósito no qual ela foi um instrumento poderoso na vida, nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas. Mas algo fundamental ela compreende aqui, nesta citação, na qual nós podemos ver, de que, primeiro, ela foi transformada. Primeiro, ela deixou de lutar contra Deus e passou a ser guiada nas guerras que Deus a estava conduzindo a superar, a enfrentar os obstáculos e prosseguir em frente firme, tendo uma vida transformada. Ela usa a expressão Deus chamado a minha atenção, Deus chamou a atenção dela por meio de tudo que ela passou, né, deste acidente, para transformá-la. Olha, isso é tremendo para nós compreendermos o quanto a transformação do indivíduo é fundamental para a sua vida. Seja para ela viver uma situação talvez tranquila e confortável, como para ela passar por uma situação totalmente adversa. Adversa na sua vida, difícil, mas se alguém é transformado, ela não vai se deixar corromper, se deixar levar pelos momentos de glória, e ela também não vai se perder nos momentos de dificuldade. Perceba, transformação que Deus tem feito no meu, no seu, no nosso coração, é para nós passarmos qualquer situação de dificuldade ou até de regozijo na vida, mas não perdermos o foco de quem é Deus. O autor ainda vai citar mais uma vez o livro da Joni aqui, as falas da Joni, e a Joni diz assim: hoje, quando olho para trás, fico convencida de que todos os acontecimentos relacionados à minha paralisia foram inspirados pelo amor de Deus. Não fala aqui pela mão de Deus me torturando, brincando comigo, me fazendo mal. Não, pelo amor de Deus, né? O amor de Deus demonstrado em tudo isso que aconteceu. Não fui
Não fui o ímpeto de uma brincadeira cruel da parte de Deus. Ele tinha razões por trás de meu sofrimento. E conhecer estas razões tem feito toda a diferença no mundo. Ela compreende, né, de que Deus não estava a torturando naquilo que ela estava passando, mas Deus estava a transformando e a fortalecendo para situações maiores e maiores e maiores. A ponto dela desfrutar um relacionamento e uma vida com Deus tremenda, do qual ela sempre faz menção que talvez não seria se isso tudo não tivesse acontecido com ela. John Blanchard vai continuar e prosseguir aqui, dizendo que o ministério de Johnny foi frutífero, no qual ela tem falado com milhares e milhares de pessoas em diversos países, a ponto de mostrar e expressar para as pessoas que o sofrimento faz parte da vida humana e que em meio ao sofrimento muito se aprende, muito se cresce e muito se ajuda, muito se transforma a sua vida e a vida de outras pessoas. O autor está trabalhando, enfatizando isso cada vez mais e usando este exemplo aqui de um fato verídico conhecido da vida de Johnny, no qual ela foi profundamente impactada e transformada, compreendendo de que Deus nunca tinha abandonado, mas estava desenrolando um plano maior do que ela poderia imaginar. E John Blanchard cita mais uma vez aqui Johnny, dizendo: quando aprendemos a depender da soberania de Deus, fixando e centrando nossos pensamentos naquela realidade inabalável e imutável, podemos experimentar grande paz interior. Nossos problemas podem não mudar, nossas dores talvez não diminuam, nossas perdas talvez não sejam restituídas e os problemas podem continuar no dia seguinte. Mas o poder daquelas coisas que nos abatem é sobrepujado quando descansamos no fato de que Deus está no controle. Deus está no controle. São palavras profundas, são palavras verdadeiras de alguém que passou por uma situação muito difícil, muito difícil. É bem verdade que o caso de Johnny é um em muitos outros casos que poderíamos citar aqui de pessoas que passaram por situações adversas e que enfrentaram momentos complicados, obscuros e foram caminhando, descansando em Deus e sendo transformadas e usadas por Deus para transformar outras pessoas. E essas palavras finais aqui de Johnny nos apontam uma fé tão sólida, né? Uma fé em Deus tão profunda, uma fé em Deus, mesmo que os problemas não diminuam, não mudem, mesmo que as dores não cessem, olha que coisa, mesmo que as perdas não sejam restituídas e que tenhamos que continuar lidando com a dor, com o sofrimento, mas acima de toda dor e sofrimento e mal, está a mão poderosa de Deus guiando. Talvez você tenha muito testemunho para contar do quanto Deus já tem cuidado da sua vida até o dia de hoje. E se de fato isso lhe é claro hoje, se de fato você consegue perceber hoje, dia 30 de junho de 2020, que Deus cuidou da sua vida até esta data que você está assistindo esse vídeo, ou quando for ver, você precisa dar um passo adiante em testemunhar para as pessoas esta poderosa mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você precisa expandir os seus horizontes e ajudar os que estão à sua volta, desanimados, sem nenhuma perspectiva. Talvez passando por situações menores ou maiores do que essa que nós relatamos aqui da vida de Johnny. Mas testemunhe para elas de que você, alguém que elas conhecem, também tem sido cuidado por Deus. O mesmo Deus que quer e tem cuidado em detalhes das pessoas. Às vezes nós encontramos alguns que estão à nossa volta tão distantes, tão cegos em questões terrenas, que não conseguem ter uma perspectiva em detalhes do cuidado e do amor que Deus tem demonstrado. E o maior deles foi expresso na cruz do Calvário. Caminhando para o final, quero encerrar dizendo que diante do sofrimento, um pesar e momentos difíceis vão chegar mais próximos de nós do que nós queríamos e imaginávamos, mas que são períodos e fases da vida no qual vão ser superados. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não esse ano,
2020 tão pesado qual nós estamos vivendo, né? Mas em um tempo que o Senhor tem preparado para nós. Se nessa terra, descansemos e aguardemos este tempo. Se não, a certeza e a convicção de uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador, sendo cuidados e livres de toda limitação e de toda corrupção que o pecado trouxe a este plano terreno, mas desfrutando de um tempo em glória com o nosso Senhor. Que estas palavras possam lhe ajudar na sua caminhada, nos desafios da sua jornada, e que você esteja atento para com tudo que Deus já tem feito e há de fazer em nós e através de nós. Não percam semana que vem o último vídeo desta série, tratando deste livro, para nós encerrarmos este nosso bate-papo com base neste livro. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós.